Pois é, e a polícia tem correspondido na maioria dos casos, não todos. Mas essas pessoas logo estão em liberdade. Deixa eu dar uma boa tarde aqui, começar pelo doutor Gilberto. Boa tarde, doutor Gilberto. É o Código Penal, que é antigo, são as brechas da lei. O que é que está acontecendo realmente, que a gente tem visto realmente com muita facilidade esses criminosos estarem em liberdade? E os juízes, eu quero crer que estejam cumprindo o que está positivado na lei. Boa tarde, doutor Gilberto. Boa tarde, meu caro jornalista Silas Freire. Boa tarde também aos seus convidados aqui presentes. E, na realidade, sempre que o índice de criminalidade aumenta, desde que eu me entendi que a culpa é colocada no Código Penal, que é velho, que é da década de 40. Mas, na realidade, não existe culpa. Para mim, o Código, a legislação penal nossa, em vigor, é irrepreensível. Nós temos leis demais. O que está faltando aí é atenção, primeiro, de todos os atores que são responsáveis pelo combate à criminalidade, a partir do inquérito policial feito pelo delegado. O inquérito policial tem que ser 101% de correto, perfeito. Porque se esse inquérito policial chegar mal feito ao órgão do Ministério Público, ele vai ter dificuldade em oferecer a denúncia contra aqueles acusados, não porque eles não cometeram crime, é porque não fizeram a apuração correta do fato. Às vezes até o laudo pericial incorreto ou a ausência do laudo dificulta o Ministério Público, dificulta o juiz em ter diante de si as provas robustas, inquestionáveis, sobre a autoria e a materialidade do crime. O que acontece é que a Polícia Civil, em regra, faz péssimos inquéritos policiais. Ocorre também defeitos, tanto do órgão do Ministério Público, como também do magistrado, que às vezes colocam em liberdade um acusado que não deveria ser colocado em liberdade. No Piauí nós temos um exemplo recente em que um bandido assassinou o filho de um juiz e em seguida foi posto em liberdade por outro magistrado. Quer dizer, houve erro, houve desatenção, houve. É preciso que haja na sociedade brasileira, por parte daqueles responsáveis pelo combate à criminalidade, tanto a esfera policial, o Ministério Público, o magistrado, como todos aqueles que atuam, o próprio advogado não pode se excluir dessa responsabilidade, que o advogado assume o compromisso de não advogar contra o direito. Isso aí, se todos trabalharem corretamente, acontece que o Brasil está entrando numa crise de falta de credibilidade. Hoje em dia, você vê uma operação para prender juízes, para prender desembargadores, para prender magistrados por via de sentença, é uma prova de que o sistema penal nosso, o sistema judiciário nosso está em crise. É preciso que haja, por parte das nossas autoridades, uma consciência de que a coisa não pode continuar. Você mesmo colocou aqui no seu programa já hoje um plantio de 30 mil pés de maconha, onde fizeram um flagrante mal feito. Aí ele deu uma entrevista, eu vi aí que foi mal feito. Como prender, fazer um flagrante, se o empresário, o traficante principal não está no local do crime e não há como prendê-lo. E aí o seguinte, você colocou bem, eu estava acompanhando o programa. Quem financiou? A própria autoridade policial diz que o fazendeiro sozinho não era capaz de financiar aquele projeto. E quem financiou? E você antecipou aquilo que eu estava imaginando. Deus queira que não tenha sido um banco de desenvolvimento econômico, um banco desse que financia projetos agrícolas, porque ocorre muito desses traficantes fazerem empréstimo para plantar mandioca, para plantar soja, quando na realidade o plantio é de maconha. Essa é a grande realidade que precisa ser encarada. Doutor Almir, pois não, boa tarde. A gente gostaria de ouvir a sua opinião. O senhor mesmo já colocou, já sentenciou, né, vários traficantes. A senhora trabalha mais com tráfico de drogas. E esses traficantes, por força da lei, né, até por força também dos processos, às vezes, não andarem, são colocados em liberdade. Boa tarde. Boa tarde a todos. Na realidade, o sistema jurídico que nós vivemos hoje, ele é muito falho. A legislação, a meu ver, também colabora para isto, porque nós não temos leis que realmente chegue ao que a sociedade almeja. Nós temos leis brandas, leis fracas,
leis que não ajudam, inclusive, nos próprios julgamentos aos magistrados quando decidem nas suas sentenças, não são ajudados pela legislação em vigor. Nós temos leis muito brandas, Silas, e é por isso que a legislação, hoje, nossa legislação tem que ser totalmente modificada. Nossa legislação processual penal, legislação penal em vigor, nossas leis extravagantes penais têm que ser modificadas. Eu acho que tem que haver mais rigor na lei. Com essa brandura da lei, nós temos aí gerando a impunidade. As pessoas não têm medo da lei, não têm medo da justiça, não têm medo da polícia, porque sabem que logo, logo estarão postos em liberdade com um benefício que a própria lei lhes assegura. Então, nós temos que melhorar a nossa legislação processual penal, nossa legislação penal, para que a gente consiga realmente colocar essas pessoas, esses bandidos, esses criminosos, para eles serem condenados e ficarem afastados do convívio social. E aqui tem um legislador, que é o deputado Marlon Sampaio, que tanto é delegado de carreira, né, e está legislando como deputado federal. Boa tarde, deputado Marlon. Boa tarde, Silas. Só antes de começar, só agradecer as manifestações de carinho e apoio em razão do falecimento do meu pai, deputado Temístocles Sampaio Pereira, que faleceu na última sexta-feira. Nossa família não está abalada, mas em consideração ao seu programa, ao tema que é importante, claro, a gente tem que dar satisfação à sociedade, mas estamos de luta ainda. Não vou para Brasília essa semana e irei acompanhar a minha mãe, que está prestando de apoio, até a missa de sétimo dia, que será sexta-feira. E já aproveito e convido a todos para na igreja Nossa Senhora do Amparo, a partir das 5 horas da tarde, a missa de sétimo dia de meu pai. Gostaria de dizer, resumidamente, Silas, que para ser objetivo com a população, tenho muito satisfeito, estava comentando com o Dr. Almir Abi Tágira Filho. Para quem não sabe, eu fui delegado de polícia na época do idoso, e o Dr. Almir me deu vários mandados de prisão preventiva, Dr. Almir, mas muitas mesmo. Muitos dos criminosos que eu prendi aqui no Piauí foram com a canetada do Dr. Almir Abi Tágira Filho, grande juiz que continua sendo esse grande magistrado atuando na questão do tráfico de drogas. 2 pontos. A legislação precisa mudar alguns aspectos, sim, principalmente na questão da maioridade penal. A sociedade não aguenta mais a impunidade com relação a menores praticando crimes. Os maiores de idade sempre estão encontrando uma brecha na lei porque estão infiltrando menores para serem os atores principais na execução dos crimes e eles por trás. É um detalhe que precisa ser mudado rapidamente. A questão da lei dos crimes hediondos. Tem um projeto na Câmara que só depois de 1/3 de cumprido em regime fechado que poderá ter a progressão. Hoje essa progressão possibilita a soltura, isso, claro, já depois do julgamento dos crimes. Isso já não depende mais da polícia. Agora, no âmbito policial, como você falou aqui, Silas, você falou de estupradores que foram soltos. Aí já é uma interpretação da lei do juiz. Se um estuprador foi preso em flagrante ou o juiz deu a mandado de prisão preventiva e o inquérito foi feito no prazo legal, não tem por que estuprador ser solto se nem julgado foi. Se tem todos os requisitos, provada autoria e materialidade, a meu ver, se o inquérito bem feito foi e identificou com provas cruciais e identificou todos os elementos, não tem por que o juiz soltar. Porque terminado o inquérito, vai para o juiz, que vai dar o prazo legal para o promotor denunciar ou não. Se houver a denúncia, aí então existe um problema. Se o Ministério Público deu parecer favorável ou não, e se o juiz entendeu razoável soltar ou não. Então tem que ser uma esfera, Silas, de muito critério da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. Eu acho que em alguns pontos o Judiciário e o próprio Ministério Público amenizam e eles acabam soltando criminosos. Você vê, teve um mutirão carcerário aqui no Piauí. Eles alegam que estão interpretando a lei, né? Exatamente, mas um estuprador que há 1 mês praticou um estupro, qual o requisito legal para soltá-lo? Se ele é considerado de alta periculosidade, se ele realmente foi considerado as provas cabais que teve um estupro ou de uma morte, uma execução. Então, em alguns casos, eu acho que tem que ter uma correção maior do Poder Judiciário e do Ministério Público em não soltar depois de 1 mês. Claro, vai chegar ao limite que não tem mais como mantê-lo preso, mas que pelo menos dê celeridade nos processos. Não é culpa, às vezes, do juiz, porque são muitos processos. Também não é a questão só das leis, doutor Almir, é da estrutura do Judiciário.
Andando pelo interior, você vê a falta de estrutura. Às vezes o juiz trabalha sozinho, o Ministério Público trabalha sozinho, não tem um assessor, pelo menos um delegado, às vezes, tem um agente, tem um escrivão e tem um soldado, um cabo, um sargento que lhe auxilia. E às vezes o juiz é só ele e Deus ali, com sua caneta e sua interpretação. Mas tem que ter esses mecanismos. E o advogado também. Às vezes o advogado também tem que participar dessa esfera, claro, sempre respeitando o advogado da acusação e o advogado da defesa, que todos têm seus interesses e querem defender seus clientes. Mas eu acho que o Poder Judiciário pode ajudar nesses casos extremos de morte, de execução, de estupro, não soltar depois de um mês, claro, sendo o trabalho da polícia, sendo bem feito, identificado os requisitos do crime. Não se ouviu aí o deputado, o legislador, que diz que haverá de ter mudanças, mas ele está vendo aí uma falta de maior rigor na atuação do Ministério Público e da Justiça, doutor Gilberto. Olha, eu também concordo que está havendo, tem que haver maior rigor nisso. Quer dizer, nenhum advogado tem prazer em ver um marginal que é pernicioso, prejudicial à sociedade no convívio, colocando em risco a vida das pessoas. Nenhum. Agora, a questão toda é que a gente vê o seguinte: se fala muito, aqui não passa do discurso. Os nossos políticos, os nossos deputados estaduais, federais, governadores, nunca se preocuparam com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem um orçamento mínimo possível. O juiz vive nas comarcas do interior, só Deus sabe como os magistrados vivem. Agora tem o exemplo desse juiz de Bom Jesus, Eliomar Rios. Ele está andando agora num carro blindado. Não foi o estado do Piauí que deu, não. Não foi o judiciário do Piauí, não. Veio de fora para dar segurança. Na grilagem de terras. Um estado pobre que teve um prejuízo de 195 bilhões de reais. E tudo isso, de acordo com o juiz, conlui com os três poderes do Estado. É preciso que haja um sentimento de que a roubalheira não é o caminho, de que a corrupção não é o caminho. Apesar da corrupção no Brasil ter mais de 500 anos, é preciso um dia se acabar, porque senão não pode. Bem que no Estado pobre, eu vejo o governador do Estado vibrando em fazer uma obra que está invertindo 119 milhões, tomado emprestado a um banco. E, ao mesmo tempo, vejo ser roubado do Estado 195 bilhões. Ao mesmo tempo que vejo um juiz num carro blindado que veio de uma entidade fora do Estado do Piauí. Eu vejo o juiz na audiência, faz o pregão, faz o papel de oficial de justiça, faz conciliação, faz tudo. É preciso a maior atenção ao Poder Judiciário. O Estado do Piauí tem o Poder Judiciário com o menor número de juízes, com o menor número de desembargadores, com comarcas, com cadeias públicas caídas aos pedaços, com presídios caídos aos pedaços, e, inclusive, o mais lamentável é que nós não temos um quadro de juiz suficiente para suprir a necessidade e nem um quadro de funcionários. Não basta só colocar um juiz, é preciso também que tenha as pessoas da atividade meio. Essa é a grande questão. É preciso que o Poder Executivo, que o governador do Estado, que a Assembleia Legislativa pensem que o Poder Judiciário é o poder do Estado e necessita de apoio, porque o governo não é só o governador. O governo do Estado são os três poderes que devem caminhar no sentido de promover a segurança da sociedade. No Piauí ninguém tem segurança. Todo mundo, as pessoas não têm segurança. Saem de casa para trabalhar, mas não sabem se vão voltar. O bodegueiro está dentro de uma jaula de ferro. Ninguém tem segurança. Se mata no Piauí de manhã, de tarde, de noite, numa proporção quase igual à quantidade da roubalheira que ocorre nesse estado. Doutor Almir, aqui tem um presidiário que está em liberdade condicional, que ele diz o seguinte: Silas, estou em liberdade condicional, quero provar a minha inocência, mas estou há 4 anos sem ter uma audiência no meu processo. Esse já quer provar a inocência dele. É lamentável que esse processo tenha demorado tanto, né? Embora em liberdade, o processo já era para ter sido julgado, porque a prioridade hoje, número 1, número 2, número 1000, é julgar o processo de réu presos, realmente. Nós, pelo menos na minha vara, minha unidade judiciária, nós temos esta missão de sempre olhar para o processo de réu presos e julgá-los em tempo hábil. Apesar da enorme quantidade, a gente procura agilizar o julgamento de processo de réu preso. Claro que o processo de réu solto, como é o caso desse rapaz que está em prisão, está em liberdade condicional, o processo dele deverá demorar mais um pouco do que os processos de réu preso. Agora, Silas, com relação ao Poder Judiciário,
queria frisar bem isso aqui, o seguinte. Eu, por exemplo, sou juiz de uma vara criminal. Eu fui 20 anos juiz no interior, fui juiz civil, família, criminal, de tudo, menores. Hoje aqui eu sou na vara especializada, vara criminal. Então é diferente o procedimento, a atuação do magistrado, quando ele atua, quando ele é juiz de família, quando ele é juiz de uma vara civil e juiz criminal. O juiz criminal, ele não atua, ele não trabalha com o coração, ele trabalha com a razão. Então, nós, pela própria lei em si, nós temos que ser rigorosos. A gente não pode, o juiz não pode estar com pena de acusado ou de réu, não pode chorar porque a família, a mãe chorou no seu gabinete com pena do filho que está preso. Então nós trabalhamos com a razão. Por conta disso, eu particularmente, eu sou muito rigoroso. Tanto para o traficante, como para o estuprador, como para o assaltante, ou para o ladrão comum. Porque em alguns casos, o ladrão comum, ele é ladrão de celular, mas ele já fez 14 furtos ou 14 roubos. Quer dizer, é uma pessoa que não tem conserto para a vida social. Né? Embora ele tenha roubado 14 galinhas, mas ele já fez 14 roubos, 14 furtos de galinha ou de celular. Não interessa se o objeto é pequeno valor ou não. Então nós temos que ser rigorosos. Esses casos aí de estupro, como viu, o estupro coletivo, que já foram soltos, aí depende do entendimento do juiz lá, que liberou, deve ter os motivos, as suas razões. Mas eu acho que o juiz criminal, que atua na área criminal, ele tem que ser rigoroso, porque nós já temos uma legislação frágil, uma legislação boa, uma legislação que realmente não é rigorosa, a meu ver. Deveria ser mais rigorosa. E se o juiz for bonzinho, ele não vai condenar ninguém, ele não vai deixar preso ninguém, ele vai soltar todo mundo. Então o juiz criminal, que atua numa vara criminal em Teresina, ele tem que ser rigoroso. Ele não pode trabalhar com medo também, não pode ser medroso de condenar, ter medo de condenar. Ele tem que ser rigoroso, realmente, e aplicar a lei. Vamos ao povo. Deputado Marlos, o que o senhor tem a dizer da declaração do advogado Gilberto sobre de que os inquéritos mal feitos são responsáveis pela boa parte de solturas de bandidos? O doutor Gilberto tocou em 2 pontos. Na parte política, em Brasília, não tem como se resolver o problema do Judiciário, o Ministério Público Estadual. Isso é questão dos deputados estaduais. Na parte federal, está bem até demais. Supremo Tribunal Federal, a Justiça Federal, são órgãos bem estruturados e um orçamento compatível de acordo com as reivindicações dos magistrados federais, que é a minha competência em Brasília. Com relação aqui no Estado, existe uma defasagem que vem de muito tempo, não só no Judiciário. O Tribunal de Justiça tem uma estrutura boa, mas que não consegue repassar para todas as comarcas do Piauí, inclusive na capital. Ministério Público, idem. Defensoria Pública, idem. Polícia, idem. Então, veja, Polícia Legal agora, um movimento legítimo dos policiais civis. Eu sou um policial civil, policial de carreira, e você está vendo a estrutura da Polícia Civil mostrada, a nua e crua, fria, como está a mazela. Claro que isso também não vai ser desculpa para que você não trabalhe bem, honestamente e corretamente. Inquérito mal feito, doutor Gilberto, realmente vai ter uma disseminação na Justiça, lá no processo judicial. Então, quanto mais elaborado for o inquérito, melhor vai ser o entendimento do juiz para aplicar a lei, bem como do Ministério Público. Eu, por exemplo, quando fiz meus inquéritos policiais e o doutor Almir avaliava e analisava os meus pedidos, porque o delegado é que pede a prisão preventiva, pede o mandado de busca e apreensão, pede qualquer ação ou diligência necessária à elucidação do caso. Hoje a Polícia Civil está reformulada, novos delegados, novos agentes e novos escrivães. Afeta sim, Silas. Tem que ter uma correção, para isso tem uma corregedoria da Polícia Civil. Cada inquérito é um inquérito, cada delegado é uma cabeça, como cada juiz é uma cabeça. O doutor Almir ali bem falou bem e disse, juiz não pode ter medo. Juiz não pode ser frouxo. Vou dar só um exemplo para concluir. Eu tinha muita dificuldade, quando fui delegado de polícia de Campo Maior, de prender um bandido. Até quando eu prendi em flagrante, quando dava um dia, o juiz soltava. Meu Deus do céu, será que eu estou mal? Será que eu não estou preparado? Será que eu não fiz essa prisão boa? Será que eu não fiz um pedido bom? Pedido de prisão preventiva minha, doutor Almir, nunca o juiz lá de uma vara de Campo Maior, ele me dava uma prisão. Aí depois de 4 anos, já quando eu não era mais delegado de Campo Maior, eu fui descobrir porque o juiz não dava prisão. Ele foi preso em flagrante, pegando propina, lá na comarca de Campo Maior. E existe corrupção também no judiciário. Quem não lembra desse juiz lá de Campo Maior, que foi até já expulso
da magistratura, pegando propina, passou até no Jornal Nacional, dinheiro vivo para não dar mandado de prisão. Então, às vezes, tem que ser bem claro, delegados honestos existem, delegados corruptos existem, mas também existem juízes corruptos, promotores corruptos. Então tem que ser passar limpo toda essa questão e os 3 órgãos têm que trabalhar unidos. Polícia, Ministério Público, Judiciário e externamente, os advogados ou na defesa ou na acusação, fazendo sua parte e ajudando as 3 esferas. Doutor Almir, só para finalizar, como justifica, por exemplo, uma soltura de um elemento como Cleiton Ventão, que é altamente conhecido no tráfico de drogas e que, segundo informações que ninguém pode provar, ele já voltou a atuar na criminalidade novamente? Bom, com relação ao Cleiton, ele estava preso há pouco mais de 1 ano por ordem minha. O processo dele, essa última operação, a Operação Suricate, na audiência de instrução que foi encerrada no final do ano, eu relaxei a prisão de todos os acusados, com exceção dele, porque eu achei que ele não tinha os requisitos para ser solto. Ele era uma pessoa perigosa, ele era o chefe do bando, da quadrilha de tráfico de droga lá na Zona Norte de Teresina. Ele era uma pessoa que incentivava o tráfico, se associava com outras pessoas para o tráfico. Então eu vi ali presentes ainda para ele os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e o mantive preso. Encerrada a instrução, o processo foi dado vistas ao Ministério Público e me parece que houve um certo atraso por parte do Ministério Público em oferecer as alegações finais. O prazo seria de 5 dias apenas, apesar de se tratar de um processo de alta complexidade, com 12 volumes, com quase 1 metro de altura de processo, mas houve um atraso e, por conta disso, o advogado, muito sabidamente, impetrou habeas corpus, alegou esse excesso de prazo por parte do Ministério Público em não oferecer as alegações finais no prazo e abriu uma brecha para que ele fosse solto através de habeas corpus pelo Tribunal de Justiça. A gente lamenta que isso ocorra, porque certas pessoas não eram para estar soltas realmente. Não tenha dúvida. Senhores, eu quero agradecer, mas está aí 3 visões diferentes. A visão... Só uma visãozinha, só a última, só para não colocar toda a atribuição no juiz estadual. Já está sendo terminado o julgamento do mensalão. Só quem julga não é juiz estadual, o juiz federal julga também nas operações da Polícia Federal e solta também, às vezes, antes do prazo. Ministro do Supremo Tribunal Federal também julga. Eu tenho que conviver com deputados criminosos que estão ali, porque até agora o Supremo Tribunal Federal não mandou esses deputados para a cadeia. Então não é culpa só de político. Tá bem? O ministro do Supremo Tribunal Federal, que se quiser, pode mandar deputado ou político corrupto para a cadeia, e até agora não mandou. Também fica essa visão também, que não só o juiz estadual, mas que o Supremo Tribunal Federal também pode mandar bandido para a cadeia. Eu acho que a gente tem que pegar todas as instâncias e a parte boa se unir para que a gente faça faça mudanças. Até o doutor comentar essa questão, porque não vem só do juiz estadual. Queria só ter um detalhe aqui, o que o deputado Marlo falou do juiz piauiense que vendia sentença. Campo Maior. E ele telefonou a prefeita telefonou para ele e perguntou qual era o valor da sentença. Disse qualquer coisa aí. Disse qualquer coisa, disse a expressão, qualquer coisa. Ele gostava de tomar uma. Aí, com relação ao plano federal, o ministro Paulo Medina cobra 1 milhão em uma sentença, em uma liminar. Então a coisa não está boa, né? Então a coisa a coisa está ruim, está caótica. Os maus exemplos, porque digamos, às vezes você vê um cidadão furta uma galinha e vai para cadeia, o juiz manda e diz, não, vai para cadeia, acabou, não tem problema. E agora você vê um deputado federal, um senador da República, ser comprado no mensalão para votar a favor desta daquela matéria. Qual é a justificativa que tem um cidadão desse que teve tudo, mandato federal, de deputado federal, de senador da República e ser corrompido às claras? Ser um senador da República, como eu vi o Jader Barbalho, algemado a cores e ao vivo e a cores. Quer dizer, a coisa está ruim, não é só aqui do plano estadual, está do nível do municipal até chegar lá em cima. Ninguém escapa desse país, salvo honrosas e raras exceções. O Brasil precisa ser passado a limpo, porque como está, não dá. Só um detalhe, Gilberto, porque acho que convém, porque interessa o Piauí, na questão dos roles. Aquele liminar dos roles, doutor Gilberto, você não sabe os comentários, os zum que a gente ouve em Brasília. Para aquela liminar dos roles, dos petróleos, para até agora não ter saído do doutor Almir. Você não sabe os comentários do Congresso para essa liminar dos roles, porque até agora está judicialmente. Nós votamos os roles e a Justiça impediu
que a lei fosse feita por causa de um ministro que deu a liminar. E olhe lá, Silas, não é de milhãozinho não, doutor Gilberto, é de milhãozão pra cima. Tá bom, senhores. Muito obrigado, então, pela presença de vocês, tá?